Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste terceiro dia para trazermos a leitura e comentários da terceira aliá deste terceiro dia da semana, hoje dia 23 do mês de dezembro do ano de 2025 e estamos no dia 3 do mês de Tevet do calendário judaico, que é o 10º mês do nosso calendário. Então, isso também, significa que o tempo vai passando, e nós precisamos sempre nos colocar como servos, na presença de Deus, para que tudo possa ser, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Criador. Então, dia 3 do mês de Tevet, terceira aliá, a leitura de hoje está no capítulo 45 de Bereshit Gênesis, 45 do verso 8 até o Passuque 18. E eu quero aqui dar as boas-vindas, o bom dia, Boker Tov, a todos os nossos amigos, nossos internautas, a todos que nos acompanham diariamente. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe sempre. Aqueles que têm nos ajudado, que nos ajudam a manter a nossa comunidade, Eu também agradeço uma vez mais, que Hashem vos abençoe grandemente. E se você ainda não é um mantenedor de nosso programa, de nossa comunidade, e se você quiser nos ajudar e puder nos ajudar, você poderá enviar aí a sua contribuição, a sua tzedakah, o seu macer, através deste contato que aparece na tela, a chave Pix e pelo QR Code, ok? Então, dessa forma também você poderá estar nos ajudando. Então, hoje faremos a leitura da terceira aliá, da Parashá Vaigash, Parashá Vaigash, que é a 11ª porção, cujo significado é "e se aproximou". Peço ainda a você que não está inscrito em nosso canal, possam se inscrever e também deixar o seu like dessa transmissão. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et toratot, Baruch atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. José continua falando a seus irmãos. E agora, não fostes vós que me enviaste para cá, senão o Eterno, e pôs-me por pai do faraó e administrador de toda sua casa e do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim disse teu filho José, pois me o Eterno por Senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te detenhas, e habitareis na terra de Goshen, e estareis perto de mim, tu e teus filhos e os teus netos, teus rebanhos, teu gado e tudo que é teu. E vos sustentarei ali, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejais apobrecidos. Eis que vossos olhos e os olhos de Benjamim, meu irmão, veem, que é a minha boca que vos fala, e falareis e relatareis a meu pai toda a minha glória do Egito.
E tudo o que vier, viste, e vos apressareis, e fareis descer meu pai para cá. E José lançou-se sobre o pescoço de Benjamim e chorou. E Benjamim fez o mesmo, e José beijou todos seus irmãos, e todos choraram. E o faraó e os servos de sua casa ficaram sabendo que os irmãos de José chegaram, e isso os agradou. E o faraó disse a José: Dizem a teus irmãos: carregai vossos animais, ide à terra de Canaã, e trazei vosso pai e vossas famílias a mim, e vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis o melhor da terra. Amém. Baru atah Adonai Elohim melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betorrino, Baru atah Adonai noten hatorá. Nós, na leitura anterior, vimos quando José ele se revela aos seus irmãos, o que ele falou, né? Ele continua falando nessa terceira aliá. Nessa leitura, vimos que José continua falando a mesma coisa que ele falou, ou seja, mantendo a sua palavra, né? Do que nada aconteceria com eles, ele não estaria se vingando de ninguém, fazendo vingança, mandando matar seus irmãos, ou vender eles para o Egito, né? José, na verdade, não fez e nem faria nada disso. Por quê? Porque como o próprio José falou, nós vimos aqui no texto, José disse: e agora não foste vós que me enviaste para cá, senão o Eterno. E pôs-me por pai do faraó e administrador de toda a casa do Egito. Então, os irmãos de José, na verdade, foram apenas o quê? Um instrumento de Deus, né? Para a consecução de seu plano. Então, não foi algo que no final, porque se não fosse os planos de Deus, se não tivesse aqui um plano de Deus, é fato que a história, nós não estaríamos contando ela dessa forma. Ela não se concluiria dessa forma, talvez não, porque seria um assunto tratado humanamente, né? Então, como José entendeu e sabia, né, pela relação que ele tinha com Deus, José sabia que tudo que aconteceu foi um plano de Deus na vida do povo, né, na vida do povo judeu. Por quê? Porque já estava previsto, né? José vinha falando da escassez de alimento. Então, o plano de Deus, como nós já comentamos, né? O plano que o Eterno tinha era, sim, trazer Israel para as outras nações. Porque Israel foi constituída pelo Eterno como a nação sacerdotal. Então, a nação sacerdotal que recebeu a Torá, conhecedor do único Deus, então a nação de Israel agora teria que entrar nas outras nações para poder falar, né, desse único Deus, de trazer às nações idólatras a mensagem, a fé monoteísta que o povo judeu havia aprendido por meio da Torá. Então, como nós já comentamos, não tinha como o povo, simplesmente o povo, a família, ou José e seus irmãos, entrarem dentro do Egito e entrarem nas casas, como
se diz hoje, evangelizando, né? O povo judeu não podia chegar na casa de um egípcio e evangelizar ele, dizer, olha, eu sou judeu, eu vim aqui falar para você do meu Deus. Não tinha como, né? Então a gente vê essas práticas hoje. As pessoas, cada um tem a sua religião, né? Mas a gente vê muitas pessoas querendo convencer outras da sua religião, batendo na porta das pessoas, indo na porta das pessoas e para falar daquilo que ela acredita. Então, isso praticamente não dá certo, isso gera contenda, né? Como a gente vê, acaba criando, como chama aí o pessoal hoje, né? Muitos memes, né? Muitos memes das religiões que batem nas portas aí das pessoas, né? Então isso causa incômodo, acaba incomodando. Às vezes as pessoas chegam muito cedo, a pessoa ainda está dormindo, está descansando, chega lá, queremos falar aqui da nossa religião para você, né? Então isso acaba criando assim um clima desagradável. Então não é por regra, claro, muita gente vai receber tranquilo, mas muitas pessoas acabam se incomodando com isso. Então, o povo judeu, a família de Jacó e a sua família, os filhos, toda a família era quem conhecia o Deus Criador. As nações não conheciam o Eterno, eram idólatras. Então, de maneira que Israel tinha que levar, Israel não podia ficar dentro de Canaã apenas para eles, entre eles, o conhecimento deste Deus verdadeiro. Não, porque o plano do Eterno, de fato, era que ele fosse conhecido em todas as nações, que a Torá chegasse a todas as nações, porque como temos falado, né? Deus amou o mundo. Ele amou? Claro, mas ele não enviou um ser humano para salvar, não. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu a Torá, para que todo aquele que estude a Torá, que coloque a Torá em prática na sua vida, não vai ter condenação, vai ter o Olam Rabá. Então é a Torá. Então a Torá tinha que chegar naquelas 70 nações. Então a maior nação que existia era o Egito. Então Deus começou por onde? Deus começou pelo Egito. Começou pelo Egito para que o povo do Egito conhecesse o Deus verdadeiro. E é tão interessante que depois que Israel já sai do Egito, quando eles já estão lá na terra de Canaã, quando Josué se prepara para tomar Jericó, quando os dois espias que Josué enviou, chegam lá e eles encontram a mulher que protegeu eles, a Raabe, né? Então ela falou para eles: temos ouvido o que Deus fez em favor do vosso povo, tirando da terra da mão do faraó. O sogro de Moshe também veio ao encontro de Moshe depois que tomou conhecimento. Então, as nações, aquelas 70 nações, foram sim, de fato, tomando conhecimento de quem é esse Deus que tirou o seu povo da mão do Egito, tirou o seu povo da mão do faraó. Então, dessa forma, o povo judeu foi tornando-se conhecedores, né? Foram tornando conhecedores. É fato que a maldade que o faraó cometeu
não havia necessidade de ter cometido. A mesma maldade que cometeram com o nosso povo no Holocausto também não deveriam ter acontecido. Deus também permitiu que os judeus viessem para cá. Quando da diáspora, no ano 70, o povo judeu veio para a Europa e veio para, depois, a partir de 1591, começaram a migrar para cá. Então, a chegada do povo de Israel na Europa, nas Américas, é a chegada do monoteísmo. É para que o povo conheça o verdadeiro Deus, porque todas as nações, além das 70 nações que lá existiam, eram todas idólatras, aquela imigração do Oriente para o Ocidente, a formação dos continentes, a Europa, a África, todos esses continentes que passaram a ser habitados, depois também tornaram-se conhecedores do povo, da fé do povo judeu. Então, o povo judeu cumpriu a missão, ainda que dolorosa, né? Dolorosa, mas o povo judeu cumpriu a missão, né? Tem judeus no mundo todo. Hoje vê judeus chineses, africanos, né? Então, por quê? Porque o judaísmo chegou nesses países, como também chegou aqui no Brasil, em toda a América do Sul, América do Norte, todos os continentes, a Torá chegou, né? Então, a missão, ela começou lá no Egito. O primeiro país a receber a Torá, a conhecer o Deus verdadeiro, foi o Egito. E depois, outras nações, porque só sabendo, só ouvindo do milagre que Deus tinha feito, de ter tirado o povo da mão do Egito, aquilo ali já foi, não, esse Deus é muito poderoso. Então, nós já também falamos do rei Moabe, né? Que ele também temeu, os povos temiam só o fato de Israel estar passando próximo. Não, temiam Deus, na verdade, né? Porque quem tirou Israel do Egito foi o próprio Deus. Então, José vai dizer assim, olha, não fosse vocês que me enviassem para cá, senão Deus. Então, o plano era de Deus. O plano de Deus se cumpriu. Mas José sofreu. Mas o plano de Deus se cumpriu. Então, o povo judeu também muito sofreu na mão das nações. Mas a Torá chegou a todas as nações. Agora, cabe a cada cidadão de cada nação se achegar à Torá. Porque a Torá sozinha não vai chegar à pessoa. É como o trabalho que nós estamos fazendo. O trabalho da comunidade, o trabalho que nós fazemos via internet para que as pessoas conheçam. Estão conhecendo o judaísmo, conhecendo a Torá. Todos os dias nós lemos a Torá. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito é levar a Torá. Então, claro que aceitar a Torá e cumprir a Torá é uma decisão de cada um. Mas todos aqueles que desejam aceitar a Torá, que aceitam a Torá, então vão andar segundo a vontade do Eterno e vão abandonar a idolatria. Porque quem cumpre Torá deixa de ser idólatra. Porque a primeira... a gente sempre tem falado isso, não é como ofensa, né? O objetivo nosso não é ofender ninguém. Mas o fato é que, embora nosso povo chegou
né, aqui no Oriente, primeiro, né? Então, depois, a nação predominante, a religião predominante também chegou e acabou conquistando, né? Então, a religião católica, ela conquistou a Europa, os países, né? Então, como eles falavam, com as evangelizações, como a história conta aqui no Brasil, que eles evangelizaram os índios. Então tudo isso, eles trouxeram uma outra fé, né? É uma fé totalmente idólatra, a salvação por meio da morte de um ser humano, né? Isso a Torá não fala em lugar nenhum. Então, nós estamos aqui, né, cumprindo o plano de Deus, passamos também por algumas dificuldades, né? A questão dessas perseguições, tudo que acontece, mas Deus, assim como livrou José, ele também há de nos livrar e tem nos livrado até aqui, né? Então, se você deseja conhecer a nossa comunidade, fazer parte de nossa comunidade e fazer a sua techuvá, a sua conversão, entre em contato conosco através do nosso telefone, que é o 48 999 30 16 51, e a gente está aqui para ajudar você também, tá bom? Estamos aí. O Brasil, né, está nos preparativos para uma grande festa, né? Não só o Brasil, vários países, eu não vou dizer o mundo todo, porque tem países que não celebram essa festividade que é o Natal, né? Muitos países o povo celebra. Vai celebrar o Natal. Agora, os cristãos, evangélicos, muitos evangélicos e o próprio cristianismo católico se unem nessa festividade, então vão celebrar aí o Natal, uma festa pagã, né? Uma festa idólatra, que é uma idolatria. Então, nós como judeus, de maneira nenhuma, vai passar esse dia como um dia normal. Para nós é um dia normal. É feriado porque é lei, é feriado, mas para nós não faz diferença nenhuma. Para nós, o dia vai ser como o dia de hoje, um dia normal. Agora, para os cristãos, não. A partir, hoje é 23, amanhã, aí, faz aquela festa toda, comemorando o nascimento do sol, né? Então, festa pagã é idolatria é pecado. Então nós não podemos de maneira nenhuma se envolver com isso. Não podemos participar dessa festa, tá bom? Vamos ficar em casa, vamos ficar na nossa casa, dormir o nosso bom sono e seguir a nossa vida, o nosso trabalho naquilo que nós temos que fazer. E não se envolva, por favor, não se envolva com essa festa. Não participe desse jantar. Mas é com a família, senão eles vão... O que é que eles vão dizer? Não participe. Você não pode, porque senão você vai sentar na mesa de idólatras, né? Que o povo está ali adorando aquele Deus. Aquele jantar, toda aquela comida é em prol dessa divindade, né? Então, eu aconselho você, não faça isso, porque você vai se aprofundando mais a idolatria, tá bom? Pessoal, um ótimo dia, fiquem com Deus, que o Eterno os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Um ótimo dia, shalom, o perdoe, muito bom dia, shalom, shalom.